Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tá bom. Hoje nós vamos continuar orando pelos irmãos, esses irmãos que o irmão Geraldo, graças a Deus, está aqui, né? Nós estamos sempre orando por ele, né? E orando também pelo irmão Divino, e o irmão Sebastião, irmão Daniel, e todas as pessoas que estão enfermos, né? Nós vamos continuar orando, pedindo a Deus para ajudar e abençoar. Na verdade que hoje o mundo está muito enfermo, né? Mas graças a Deus, às vezes eu também, né? É claro que eu acho que não existe ninguém. É difícil ter uma pessoa que não tem um problema, né? Às vezes a gente levanta de manhã quase sem aguentar. Daqui a um pouquinho a gente está andando, né? Mas e aí a gente tem que dar graças a Deus. Pelo menos está andando, né? Andando e tem na mente. Eu creio que o mais importante, hoje mesmo, não sei se hoje mesmo, eu estava comentando sobre o irmão Sebastião. Um homem que nunca perdia um culto, né? Hoje já não tem mente mais para... Não adianta nem... se falar com ele sobre vir na igreja, talvez ele nem quer vir mais, né? Quer dizer, perdeu praticamente a mente. Mas enquanto ele tinha mente boa, não perdia um culto, né? Então, assim, enquanto a gente está com essa mente boa, graças a Deus, nós vamos honrar a Deus, né? Honrar, porque vai chegar uma hora se a vida durar muito, porque tem hora que eu fico pensando, eu mesmo, na idade que eu já estou, eu fico pensando, a gente fica pensando assim, é tão duro chegar a uma idade avançada, para chegar a um ponto de não conhecer, não saber nada, é triste, né? Mas se Deus determinou, então o que nós vamos fazer, né? Mas que não é fácil, né? Não é fácil, sabe? Nós vamos orar por ela. Pois é, que triste, né? Que triste, mas nós vamos levando, a gente crê que ela é uma cristã também, né? Mesmo que ela está sem a perna aqui, mas do outro lado ela tem as duas pernas, ela é completa. Do outro lado tudo é completo, sabe? Tá bom, tá. Nós vamos orar também, viu? Tá. Mas nós vamos orar. Mas o caso é o seguinte, o irmão, hoje a gente aqui na Terra, às vezes tem pessoas que querem testificar, às vezes já vê, tem pessoas que querem testificar do problema. Tem gente que até tem o filho é doente, usa até uma fita aqui para testificar que o filho é doente. Eu faria o contrário, eu gostaria de testificar que ele não tem nada. Agora ficar usando um negócio para testificar que tem um filho doente. Pois é. Não, mas aí era melhor nem ir na fila, né? É melhor diante da palavra e receber a cura e não precisar de fila, sabe? Mas o problema nosso é a incredulidade demais. Nós somos incrédulos demais e acaba que a incredulidade está tomando conta de nós aqui na Terra. É difícil, mais difícil. Eu tenho até se eu chegar a esse ponto da gente ver aqui sobre o poder que realmente a gente está esperando, um poder sem limite. Agora, o nosso aqui é cheio de limite. Mesmo assim, nós complicamos mais ainda a vida. Nós já temos um poder que é limitado. E nós ainda fazemos que ele fique mais limitado ainda. Quando nós cremos um Deus que é sem limite, um poder sem limite. Então, são coisas assim que a própria incredulidade vai tirando a força, tirando. Daqui um pouquinho, se a gente não tiver cuidado, a gente não tem força nem para ler a Bíblia mais, né? Parece que vai acabando, sabe? Então, mas Deus vai ajudar, mesmo que são poucos que vão no rapto, mas que nós possamos fazer parte desses poucos, né? É isso que é o importante, né?
Então, vamos nos colocar em pé e depois nós vamos orar e lembrar desses pedidos que estão sendo feitos. Nós vamos orar e pedir a Deus para ajudar a cada um, né? Primeiro nós vamos ler em Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, que eu quero falar um pouquinho sobre aqui o processo da vinda para a transformação dos corpos. Então, como é um processo, então nós vamos ver mais ou menos como é esse processo, né, da vinda para a transformação dos corpos. Então, vamos começar aqui no verso 13 de 1 Coríntios 4. De 1 aos Tessalonicenses 4, depois que nós vamos para 1 Coríntios, depois da oração. Vamos ler com bem entendimento e depois vamos ler o arrebatamento, que vai mostrar para a gente esse processo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quer dizer, não precisa de preocupar não, que Deus está na mão dele, né? Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos, ou quer dizer, não seremos impedimentos para procederemos, deixa eu voltar de novo. Dizemos-nos, por isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e orar pelos irmãos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente nós pedimos, Senhor, uma libertação total, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, as vidas espirituais, nossas vidas aqui na terra, Senhor. Meu Deus, sabendo, Senhor, que cada dia que passa, Senhor, o amor, o verdadeiro amor está acabando, Senhor. Meu Deus, a maneira de viver, a maneira de vida, Senhor, até no natural, até o alimento, nós podemos ver que isso está acabando. Tudo que é original está no fim. Mas nós estamos aqui ainda, Senhor, para testificar do Teu poder, testificar a Tua ressurreição, testificar que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. O Senhor nunca mudou, Pai. O Senhor continua fazendo a mesma coisa que o Senhor fez desde o princípio, Pai. Assim nós queremos pedir, Senhor, essa misericórdia sobre nós, para que esse poder não nos deixe, Senhor, mas que ele esteja vivo em nossos corações, em nosso ser, em todo o nosso ser, Senhor. Ajuda-nos, porque tem esses pedidos, Senhor, que nós citamos nomes, Senhor, como o irmão Geraldo está pedindo pela sua mãe, meu Deus, que amputou, Senhor, a perna, Senhor. Meu Deus, ajuda ela, Senhor, na idade que ela está também, Senhor. A dor que ela passa, meu Deus, a falta de membros, Senhor, ajuda ela, Pai. Meu Deus, nós sabemos, Senhor, que ela é uma cristã, Pai. Meu Deus, um dia desse ela pode sair dessa terra, Senhor, e ir para um lugar onde ela não falta nenhum membro, Pai. Ali ela está completa, meu Deus, e que a vida é totalmente diferente dessa vida aqui, Senhor. Não há nenhum sofrimento, não há nenhuma dor, nenhuma dúvida, nenhum problema, Senhor. Assim nós pedimos também pelo irmão Geraldo, para que o Senhor possa, Senhor Deus, dar a ele força cada dia mais e mais, Senhor. Dar a ele saúde, ajudar ele, ajudar a irmã Maria, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dessa família, Pai. Meu Deus, irmão Sebastião, irmão Divino, meu Deus, irmão Daniel, Senhor, e outros mais que necessitam, Senhor, da cura. Meu Deus, que o Senhor possa
Tem misericórdia, Senhor, de cada um, Pai. A irmã Maria também, Senhor, que o esposo dela estava doente também, a irmã Maria, a irmã do Jorginho, Senhor. Meu Deus, ajuda ela ali, Senhor. Eu creio que ela deve estar ouvindo a pregação, Senhor. Ajuda ela, ajuda o seu esposo, ajuda aquela família, Pai. Meu Deus, assim nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de todos nós, Pai. E nós estamos em Tuas mãos nesta hora, Senhor. Que a Tua palavra possa vir, Senhor, e fazer um efeito em nossos corações e uma mudança total, Senhor, nas nossas vidas, para que nós possamos agradar ao Senhor todos os dias, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como eu estava falando sobre... Deixa eu ler a outra escritura aqui, porque a outra escritura que eu vou ler é ligada a essa escritura aqui. Porque nós lemos muito essa escritura e muitas pessoas até ficam pensando assim, pensando sobre as pessoas que partiram, olha, se aquelas pessoas partiram e são salvas, é igual nós vamos ler essa escritura aqui. Se Cristo não ressuscitou, eles não vão ressuscitar. Mas se Cristo ressuscitou, eles vão ressuscitar. Não precisa preocupar. Não precisa preocupar. Mas às vezes nós lemos uma escritura só e insiste com aquilo, em dizer assim, em 1 Tessalonicenses, e essas pessoas que estão aqui, tá claro que está dizendo lá que nós não precisamos nos preocupar com elas, porque se morreu em Cristo, vai ressuscitar. Vai ressuscitar. E quem está vivo em Cristo vai transformar. Não precisa se preocupar. A preocupação nossa é tomar posição. Sabe? Porque a posição nossa, porque se aqueles que morreram em Cristo, eles já tomaram a posição aqui, porque a posição é enquanto nós temos vida aqui. Eles tomaram a posição e estão em Cristo. Então, na ressurreição, eles vão levantar para essa transformação acontecer. Então, aqui, por exemplo, aqui, vou começar aqui do capítulo 15, 1 Coríntios, a partir do 16, aqui, Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos, se Ele não ressuscitou. Está vendo? Mas se nós temos toda certeza que Ele ressuscitou, então não vamos preocupar com eles, não, eles vão ressuscitar também. Vão? Tá? Então diz aqui, e também os que dormem em Cristo estão perdidos, quer dizer, se Ele não ressuscitou. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isso significa assim, Cristo ressuscitou e foi o primeiro a ressuscitar. E já está glorificado. Sabe? Agora, vamos ver o que vai acontecer com os demais? Então, vamos aqui. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você vê, a própria Escritura está mostrando toda a verdade. Por isso que o profeta sempre diz assim, nós não precisamos de interpretar nada. Deus é o seu próprio intérprete. Você vê que a própria Escritura de 1 Tessalonicenses está interpretada aqui. Em 1 Coríntios, já está interpretado. Quer dizer, quem morreu em Cristo
está salvo. Porque Cristo ressuscitou, nós temos certeza disso. Se Ele ressuscitou, todos que estão em Cristo vão ressuscitar. Por causa da vida dele. Não é por causa da vida da pessoa que desceu, é por causa da vida de Cristo na pessoa que desceu para o pó da terra. E por que há uma transformação? Por causa da vida de Cristo que está na pessoa que vai ser transformada. Não tem nada, num sentido, não tem nada a ver com a parte de fora aqui. Que essa parte de fora, ela é muito limitada. Mas se ela crê no Deus que não tem limite, então algo vai acontecer. É como o irmão Inácio estava pregando aqui na terça-feira, falando sobre a cura, sobre poder. Sobre poder. O negócio, com Deus não existe limite. É nós que colocamos limite nas coisas. É nós. Por que nós colocamos? Por causa da nossa incredulidade. Sabe? Não vamos dizer que nós não somos. Nós somos. Porque se não houvesse alguma coisa ainda em nós, sabe? Se não houvesse muitas coisas ainda, tudo era fácil. Como nós vamos ver aqui sobre o poder que o profeta mostra, como é o poder de Deus. O poder de Deus é sem limite. Mas às vezes nós pensamos assim, é sem limite é porque ele não tem limite num sentido. Mas ele está mostrando, é isso aqui. Não existe barreira. Não existe parede. Não existe nada. O poder de Deus é tão grande que uma parede dessa é nada. Uma parede dessa é como passar direto, vai embora. O poder de Deus é assim. É esse poder que nós estamos precisando dele, porque ele está aqui na própria palavra. Agora, é nós que temos que filtrar as coisas para chegar a esse poder, sabe? Deixa eu ler só alguma coisa. Aqui nessa mensagem, o Sou Incerto, eu trouxe, mas nem vou ler, mas o profeta fala muito sobre a parte do corpo nosso que tem 4 raios. Na verdade que tem, isso foi dado a nós, assim, nesse corpo, porque esse corpo é limitado, então tem um limite. Até os raios, o corpo vai de certa idade até 60 e poucos anos, 60 e poucos anos é o último raio que tem, então vai acabar, vai morrer e tudo mais. Mas o poder de Deus é sem limite, não existe limite. Não é um caso aqui, como aqui, deixa eu ler um parágrafo aqui nessa mensagem, depois eu quero, como nós vamos continuar lendo, é a mensagem de Abraão e sua semente depois dele. Tem algumas reticências aqui, mas eu quero que os irmãos entendam, porque depois eu vou ler uma outra ali que está bem mais claro, mas só é porque a gente precisa de ler não só uma, tem que ler mais, né? É por isso que o profeta fala sobre você não pode tomar um parágrafo só e tentar mostrar algo, né? Então, diz aqui no 175, diz assim, você diz, como isso pode ser? Ele está falando, ele vai falar sobre a transformação, né? Apenas como eu sei agora, quer dizer, agora ele vai falar o que nós conhecemos, né? Tudo que eu conheço agora são centímetros, metros, quilômetros, dias, semana, horas e minutos. Esta é a maneira que conhecemos. Só isso. Ali, do outro lado, você não sabe o que tem. Mas o poder de Deus sabe tudo. Não existe barreira. Nada de barreira. Não existe parede, não existe nada. Jesus entrava. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos, com medo dos judeus, fechou as portas tudo. Jesus lá dentro da casa. E ele já foi falando assim, olha, eu não sou espírito não. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho, não. Para provar, tem alguma coisa de comer? Tem, então me dá que eu vou comer. E ele passou na porta fechada. Entrou lá dentro. Porque o poder daquele corpo glorificado é sem limite. Não tem limite para ele. Os eleitos,
quando ressuscitar, não existe barreira, não existe parede, não existe nada. É um poder sem limite, porque é Deus na pessoa, dando ele um corpo que não tem nada que fere ele, nada, mais nada mesmo. Você nunca viu dizer que um corpo desse na eternidade vai ferir. Não existe nada que fere aquele corpo, sabe? Nada, não existe nada, pode passar onde passar. Então, mas aí ele disse aqui, ó, vamos lá. Essa é a maneira que conhecemos. Nós estamos no útero da terra, mas espere até que sejamos nascidos no outro lado. Glória, espere até que essa transformação vir. Sim, e então o espaço divide a glória para que, em uma metade de um instante, tal velocidade passa direto pela parede que nem mesmo percebe que está ali. Tal velocidade. A velocidade, o poder tão grande que a velocidade e o poder tão grande que não existe barreira, nada segura. Não existe nada, pode passar aqui assim, do outro lado, e nada, e não atrapalha nada. Está do outro lado. Pense bem num poder como esse. Então, esse poder, eu falei que eu ia ler o arrebatamento, mas vamos aqui, então aqui, nessa mensagem, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Então vamos aqui, vamos começar aqui no parágrafo 197, advertência e depois juízo. Então vamos aqui, só para os irmãos entenderem um pouquinho mais aqui, também sobre esse poder. Há outro mundo, está vendo? Porque o mundo que nós conhecemos é esse aqui. Se você pôr a mão aqui assim, você não sabe o que está lá na frente, né? Esse é o mundo que nós vivemos, 5 sentidos. E é por isso que às vezes o profeta vai falar assim, olha, se nos der só um sentido da vista, ou não da vista, mas de audição, aí você estava ouvindo, mas você não tinha o outro. Aí Deus deu 5 logo para esse mundo aqui, mas tudo limitado. Deu a vista, deu o paladar, deu tato, olfato, deu olfato, tudo, mas tudo limitado, sabe? E tudo tem limite. Você olha, não vê do outro lado. Cheirar, você tem que, sabe? Tudo tem que estar tudo perto, tudo perto. Então disse assim, há outro mundo, você não tem que sair muito longe. Está justamente com você. Está justamente ao redor de você. Você só, aí tem uma reticência, Deus só dá a você 5 sentidos e isso é para fazer contato com este mundo. Porém, há outro mundo no qual você não pode fazer contato por meio desse sentido. Você não pode fazer contato com ele porque você não tem, quer dizer, com esses aqui, você não consegue fazer contato com o outro. Porque esses aqui é limitado, né? Então, vamos mais aqui. Por exemplo, eu disse no domingo à noite, talvez vocês não captaram. Temos 5 sentidos, esse aqui, ele fala várias vezes, né? Audição, olfato, tato e audição, porém, que seria se você não tivesse a vista? Você só teria paladar. Então ele vai falando assim, que esse 5 sentido é para aqui mesmo. Então vamos mais embaixo aqui, ó. Deixa eu, para os irmãos entenderem aqui, ó. Aí alguém recebeu sua vista e disse, há outro mundo, quer dizer, o sol, e seus sentidos você choca nas coisas, e o que isso for, pode dizer a você o que é. Por quê? Você poderia pensar que a pessoa é louca
porque você não tem esse sentido da vista, quer dizer, se um tem, o outro não tem, né? Que você o saiba, ninguém jamais o teve. Você tem ouvido de pessoas que disseram coisas como essas, porém você o duvida. Porém nós, por esse sentido, sabemos que é real. Vê? É isto é um lugar onde eu quero chegar para vocês aqui. Vocês podem, o tato, eu pego, eu sei, que tem mesmo se eu não tiver a minha vista, eu sei, eu estou pegando alguma coisa, sabe? Mas agora vamos aqui. Agora a única coisa que você faz quando você morre, só recebe outro sentido de maior categoria, mais alta, milhares de vezes mais alta que este na outra vida. Uma vida onde não há morte, onde não há tristeza, e as coisas das quais você não sabe nada agora, as conhecerá plenamente quando cruzar ali. Vocês notaram aqui? Vai receber um sentido de milhares de vezes mais do que o que nós temos aqui. Exatamente para isso. Porque os outros sentidos que vai receber, não existe barreira. Não existe pensamento mal, nada, não existe pensamento de doença, porque não vai haver doença, não, nada, sabe? Tudo é gozo, tudo é alegria, tudo é paz. Nada de coisa como é aqui. Praticamente hoje o mundo, na situação que está, dificilmente você quase que tem tempo de pensar em coisa boa. É só coisa ruim. Porque praticamente você não está vendo nada mais, sabe? É problema, só problema. Dentro da igreja é problema. Tudo, sabe? Quando não devia ter, né? Mas está tendo. Mas se já pensou se todo mundo fosse cristão? Teria problema dentro da igreja? De jeito nenhum. Mas nós estamos aqui lutando contra o inimigo, sabe? Mas só que o inimigo não é mais forte do que o nosso Deus é mais forte do que o inimigo. Então, como é que nós vamos entregar para o inimigo? De jeito nenhum que nós não vamos entregar. Nós vamos lutar para vencer o inimigo em qualquer situação, em qualquer problema que vier, sabe? Mas o problema hoje é o seguinte, que as pessoas desvalorizam a palavra de Deus, e Deus, é claro, que vai desvalorizando e a pessoa nem sabe. Quando descobrir, ele já está tão longe que não o alcança mais, sabe? Porque não está valorizando mais a palavra de Deus, envolve com qualquer coisinha e pensando, mas um Deus tão bom, é claro, esse Deus que é tão bom, ele foi juiz primeiro, antes de ser bom. Você sabia disso? Que Deus sempre foi um juiz? Deus sempre foi um juiz. Quando ele criou o ser humano, ele já era juiz, e criou dizendo assim, se você pecar, você morre. Sabe? E ele criou os seus filhos dizendo, olha, se você pecar, você não pode pecar, se você pegar, você vai morrer. Sabe? Mas ele teve misericórdia de nós, veio da glória, morreu no nosso lugar, para nos dar uma oportunidade, e nós pisamos, e fazemos tudo para dar um jeitinho de sair fora. Como Adão fez. Adão fez isso. Adão, quando ele viu que a coisa estava ruim para o lado dele, ele correu, foi esconder. Mas quem é que esconde Deus? Quando ele estava bem escondido, Deus chegou na posição que ele estava antes. Chegou naquela posição e disse, Adão, onde você está? Você estava aqui, por que você saiu daqui? E aí, foi hora de, como que vai esconder? Ele tinha que responder de lá,
Senhor, eu ouvi a tua voz e estou escondido. Escondeu por quê? Quer dizer, você fez a coisa errada que eu pedi para não fazer? Aí começou a passar a culpa um para o outro. Esse que é o problema. Não é eu não, é a minha mulher. Não é minha mulher não, é o meu marido, é o meu filho. Esse que é o problema nosso aqui na terra. É querer passar culpa um para o outro, sabe? E isso vai passando, e nós vamos ficando esquecidos das coisas, e acha que Deus não esquece de nada. Deus não esquece de nada. Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece de nada. Nada, nada, nada. E Ele está nos advertindo, por isso aqui, advertência, depois juízo. Primeiro uma advertência. Nós estamos sendo advertidos pela última vez. Não é nesse culto aqui não. Essa geração tem essa mensagem que está advertindo essa geração pela última vez. E a gente está vendo, irmão, a gente está vendo a juventude. Eu não estou falando a juventude lá perdida, que já está perdida, não. A gente está falando dessa juventude que está dentro da mensagem, que não valoriza a palavra de Deus. Não valoriza, não está valorizando, sabe? E achando que está tudo bem, porque confia demais nos pais, confia demais, claro que sempre mais é os filhos confiando nos pais, né? Porque dificilmente um pai confia num filho nesse sentido, né? Porque o pai, ele é mais maduro, ele é amadurecido, ele não vai confiar. Porque meu filho, não, o filho, sempre é o filho que fala, mas meu pai é crente, eu vou. Agora não sei para onde, né? Ele não pode nem falar o resto, não. Eu vou, mas para onde? Ser condenado. Porque você não pode confiar no seu pai, porque seu pai é crente. Você tem que confiar na lei que seu pai aprendeu, na ordem, na palavra que ele recebeu. Aí sim, confia nessa palavra que você é um salvo. E mais nada. Não é confiar no homem, confia no que ele crê. Confia na palavra que ele está crendo. Que você é um salvo. Como Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então é isso que nós temos que entender. Porque aqui, deixa eu começar aqui, vamos ler um pouquinho aqui. Eu quero ler a mensagem. Na mensagem é o rapto, a mensagem, o arrebatamento, né? É claro, né? O arrebatamento. Escute bem aqui. Eu quero que os irmãos entendam. Eu vou começar aqui, o parágrafo 128, mas antes um pouquinho, diz aqui, isso significa naquela transformação. Diz aqui, naquela manhã clara e sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, e da glória e da sua ressurreição se participarem, quando seus escolhidos se reunirem em seus lares além do céu. Quando se fizer chamada, lá eu estarei. Viu? Naquela manhã clara e sem nuvens. Não numa manhã desse mundo. Não é uma manhã de 24 horas, dos dias de 24 horas. É naquela que eu estava lendo a mensagem, perguntas e respostas número 12. Que o Elias está aqui exatamente trazendo a estrela vespertina, está mostrando um novo dia, um novo alvorecer. É esse aqui, ó. A estrela vespertina, quer dizer, João Batista era a estrela, aquela estrela da manhã que foi chamada estrela da manhã. Agora a estrela do anoitecer, que é a vespertina, é o mensageiro da era, está mostrando a luz do entardecer. E um novo dia que está vindo. Não desse mundo aqui. Porque desse mundo aqui, aonde Satanás está trabalhando, é um outro assunto. Mas Deus está nos mostrando
é um outro dia ou um outro amanhecer que essa coluna de fogo está nos guiando por um milênio. E quando amanhecer, quando o eleito chegar no milênio, já é o novo alvorecer. Já dá início à eternidade. Porque não tem morte mais para ninguém que vai estar no milênio. Todos que vão para o milênio já têm vida eterna. Por isso que já entra nesse novo dia. Sem doença, sem problema, sem pensamento. Você jamais chegará numa manhã e pensando assim, será o que eu vou fazer amanhã? Você não precisa pensar nada. Amanhã vai continuar do mesmo jeito até a eternidade, eternidade, eternidade. Nunca mais problema. Nunca mais um filho para dar trabalho. Nunca mais uma pessoa dando trabalho para você. Nunca mais. Tudo será paz. Sabe? Então é isso, e nós estamos encarando já essa, praticamente num sentido, essa realidade. Porque nós estamos, essa mensagem nos levará a essa eternidade. Então, vocês notaram aqui, quando eles reuniram em seus lares além do céu, quando se fizeram a chamada, lá eu estarei. A palavra arrebatamento na Bíblia nem mesmo é usada de modo algum. Nós simplesmente pusemos essa palavra ali. O profeta está falando, né? A Bíblia diz arrebatados. Sendo arrebatados, nós lemos aqui, ele fala segundo aos Tessalonicenses, mas é primeiro aos Tessalonicenses, primeira aos Tessalonicenses, e é a ordem desse grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias. Escutem isto aqui. Então vamos escutar o processo do arrebatamento, né? Vamos escutar. Escute isso aqui. Vamos começar aqui com o verso 13. É o que nós lemos. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Cristo dormem, em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Antes daqui, eu creio que tem uma outra parte aqui, deixa eu ver se está aqui, que eu queria ler. Deixa eu ver se é o 117 aqui. Deixa eu ler aqui primeiro, então, aqui, 117 da mesma mensagem. Agora, essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo, a 7ª era da igreja. Agora, é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final, outro retorno, está vendo? Outro retorno. Quer dizer, não é, tem pessoa que fala uma coisa dessa aqui e vai falar que já vai ter mais alguma coisa. Ele está mostrando outro retorno do verdadeiro grão, que uma vez ele viveu aqui, agora ele está aqui novamente. Jesus é esse grão verdadeiro que está aqui, tá? Outro retorno. Agora, se você notar, está vendo aqui? Se você tomar Lucas 17, verso 30, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a revelar. Começar a revelar significa que é trazendo uma mensagem de transformação. Uma mudança de vida, primeiro é a mudança de vida, e depois uma mudança de corpo. Tá? Uma mudança de vida e depois uma mudança de corpo. Então, diz aqui, ele diz, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a revelar. O que é revelar? Fazer sua revelação do que ele é nesse dia. Revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia. Revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós.
E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem. Viu aqui? Aí, está vendo ele ali? Ó? Ele foi representado num homem. E aqui também é num homem. O Espírito Santo é Espírito. Deus é Espírito. E Deus é a palavra. Mas a palavra foi representada num homem. Como era aquele homem? Comendo carne de boi e bolo que Sara fez. E dizendo, dizendo a Abraão, Sara vai ter um filho. E Sara teve um filho. Por isso Jesus disse, assim como aconteceu lá, seria aqui. Deus manifestaria em um corpo humano, trazendo uma revelação de transformação. E a transformação começa exatamente com a mensagem. Colocando as pessoas na ordem para o rapto. E por isso que eu disse que a maioria já ficou para trás. Nem sabe o que é isso. Só sabe que existe uma mensagem, mas a mensagem está aqui não só para salvar, mas muito mais para condenar. Muito mais. Como foi nos dias de Sodoma e nos dias de Noé. A mensagem de Noé condenou milhares de pessoas e salvou 8. E condenou milhares de pessoas. A mesma mensagem. Hoje é a mesma coisa. A mensagem está aqui para salvar, na verdade, mas quem aceita? Quem recebe ela como ela é? Não é que eu falo, mas eu tenho medo de ir para o inferno, eu vou carregar a mensagem. Não é isso, não. A mensagem não é para carregar na mão. A mensagem é para carregar no coração. É a vida que está na mensagem, é que vale. Porque a vida é Deus, é o Espírito. E o Espírito carrega no coração. E se você carrega o Espírito, você carrega também a parte da letra. Porque essa aqui é uma letra, vocês viram que é uma letra? Mas uma letra verdadeira, uma letra que foi revelada a nós. Como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. E o que o sétimo anjo está revelando? E ele foi representado em um homem. E fazer, deixa eu ler de novo, revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para esse dia, revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem, ele disse como aconteceu. Agora, ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. A mesma Bíblia, nós não estamos lendo outra não, nós estamos lendo, quando você pega ali de Sodoma, você está lendo a mesma Bíblia que Jesus leu. Ele leu e quer que nós leiamos a mesma, para provar que lá era uma profecia e aqui é o cumprimento da profecia, e nós estamos vendo o homem que cumpriu a profecia. Esse homem cumpriu a profecia. E esse homem trouxe a manifestação do Espírito Santo na terra. Ele foi que trouxe. Porque pela palavra que ele expressou, ele estava expressando Deus na terra. E a expressão da palavra dele é uma mensagem para a transformação. Por isso Jesus chegou a falar, como foi lá, Deus em um corpo humano revelou o segredo do coração de Sara e de Abraão, haveria a mesma manifestação. O mesmo Jesus que estava na Palestina manifestaria aqui. Não era o corpo dele lá, não. Jesus é Deus. Aquele poder, aquele Espírito que estava lá na Palestina, manifesta em outro homem aqui para cumprir a sua palavra, tá? Porque aquele corpo lá é cordeiro. O cordeiro já morreu no nosso lugar e ressuscitou, está glorificado já. O corpo. Agora ele manifestaria em outro corpo, manifestando Deus, e Deus é Espírito.
Tá? Então, deixa eu continuar na outra escritura que eu estava lendo. Porque se cremos que ele... vamos aqui. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos. Essa palavra preceder significa impedir, quer dizer, nós não vamos impedir aqueles que dormem, nós vamos impedir eles não, porque eles vão ressuscitar, sabe? Porque o mesmo Senhor descerá, está vendo? O mesmo Senhor descerá. Agora escutem com atenção. O mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isto. Está vendo? Agora note, a palavra diz aqui em Tessalonicenses, ele está falando segunda, mas é primeira, né? Que há 3 coisas, notem, no verso 13 a 16, há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Agora, isso aqui que vocês têm que entender. É o quarto selo. Jesus vem 3 vezes. Primeira vez veio para morrer, sangrar, quer dizer, isso significa morrer e o sangue trabalhar no nosso lugar. Segunda vez ele vem nas nuvens no rapto. Terceira vez ele vem com a noiva para o milênio. Antes que ele apareça, tem que acontecer 3 coisas. Primeiro, alarido. O que é alarido? É uma mensagem chamando as pessoas ao arrependimento. O mesmo Senhor descendo do céu com alarido. Não era outro, não, é o mesmo Senhor. Só que esse Senhor está cumprindo aquilo que ele disse, que como foi nos dias de Sodoma. Essa é a parte que é mais importante para todo ser humano. Porque o mais importante ali não era ser pegado pela mão para sair do fogo de Sodoma. O mais importante era receber Deus em casa e comer com Ele. Era mais importante. Porque Ló, anjos pegaram e tiraram. Tiraram. 2 anjos tiraram muita gente. Mas para quê? Ló saiu, não saiu? Foi para uma caverna. E depois teve filhos com a própria filha. E depois veio uma nação que foi contra Israel. Mas Abraão estava num lugar e Deus chegou e comeu com ele. Separado, Abraão estava separado. Essa mensagem veio para colocar as pessoas separadas de qualquer incredulidade. Essa mensagem nos coloca numa posição que toda incredulidade, toda escuridão, tudo que não presta vai embora. E a gente fica livre. Mas como nós podemos estar livres? Por causa da luz do entardecer. Nós temos que ver, mesmo na escuridão, nós temos que saber que há uma luz maior, que brilha e que te coloca numa posição mais alta, ou te leva a um outro mundo, o qual os nossos olhos não veem. É isso que nós precisamos entender. Então vamos mais aqui. Então ele disse aqui, antes que ele apareça, ele próprio apareça. Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz, uma trombeta. Leiamos isto agora e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor, verso 16, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem, uma voz, quer dizer, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes de Jesus aparecer. Agora o alarido, Jesus fará todas essas 3 coisas
quando ele estiver descendo. Um alarido. O que é um alarido? É a mensagem saindo primeiro, o pão vivo da vida, produzindo a noiva. Está vendo? Agora, Deus tem uma maneira de fazer coisas, e Ele nunca muda sua diretriz. Ele nunca muda Ele é um Deus imutável. Em Amós 3:7, ele diz que não faria coisa alguma na terra até que primeiro revelasse os seus servos, os profetas. Exatamente, tão certo quanto ele prometeu isto, ele o fará. Através de quem? Através de um profeta. Não tem outra maneira. Deus não tem um outro meio para trabalhar a não ser através de um profeta escolhido, principalmente o 7º anjo, que todo segredo seria revelado a ele. E é por isso que às vezes as pessoas vão passando por alto, porque eles querem, não, mas Deus é Espírito, é claro que é. Deus é a palavra, é claro que é. Mas como que Deus manifesta na terra sem um homem? Você sabe, se vocês não entenderam, pega a mensagem, aquela mensagem, o futuro lá, e lê, para os irmãos entenderem uma coisa ali. Deus, antes do pecado, ele falava a palavra haja, haja, haja. E continuou falando a palavra haja, até que o pecado começou. Aí quando o pecado começou, ele parou de falar, e está lá escrito. Então ele começou a falar através de profeta. Depois que o pecado começou. Mas antes era haja, haja. E até então ele falou a palavra para cada filho dele. Você sabe que a palavra haja foi falada antes do pecado. Haja, haja. Se eu tenho um corpo glorificado, ele já falou a palavra para mim. E eu estou aceitando ela hoje. Aí ele falou para todo mundo. Mas aí o pecado veio e interrompeu o seu plano. Mas ele disse, mas o plano prossegue, sabe? Só houve uma interrupção nesse período, porque Deus precisava que isso acontecesse para que Ele pudesse salvar aqueles que são salvos, sabe? É claro, aqueles que são salvos, como nós lemos aqui, creio que foi no domingo, ou quinta-feira, todas as pessoas salvas já são salvos. E Jesus só veio para redimir esse salvo. Deus não veio para redimir pessoas que não são salvas. Só pessoas que são salvas. Então o sangue de Jesus Cristo é só para quem é salvo. Então esse salvo entraria num sistema aqui que precisava de ser redimido. Precisava de reconhecer a posição. E esses salvos reconhecem a sua posição no corpo de Cristo. Todo eleito reconhece, sabe? Não importa as suas fraquezas. E quando a pessoa reconhece essa posição, todas as fraquezas são perdoadas. Todas, sabe? E é por isso que muitas pessoas vai chegando a um ponto de esquecer. Mas eu sou tão fraco. Mas Deus não falou sobre isso. Deus falou que se eu e você aceitar a verdade, tudo é possível ao que crê, sabe? Então se nós cremos, e é claro, você acha que Deus veio buscar os fortes? Não, Deus veio buscar os fracos. Ele veio buscar os fracos, sempre foi assim. Nas bodas lá, naquela reunião das bodas, quando ele estava chamando Israel, provou que aqueles que tinham bois e estavam cuidando, ele falou assim, deixe eles agora, vai agora, vai aos valados, vai às favelas, em qualquer lugar, e chama os mancos, aleijados, tudo. Eu quero a minha casa cheia. Chamou exatamente os mais fracos. E aqueles foi exatamente, e entre aqueles tão fracos apareceu um
É claro que aquilo não era lá, às vezes ele fala lá no céu, não é lá. Apareceu um. Enquanto a noiva estava recebendo a vestimenta, porque a vestimenta é a palavra de Deus, e ela está recebendo agora. Enquanto ela estava recebendo a vestimenta, chegou um sem a vestimenta e queria entrar. É como dizer assim: você não entra aqui sem essa mensagem revelada. Você pode voltar para trás. Só entra aqui se você receber a revelação total. Aí você entra. E aí ele foi tirado, jogado nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E aquele homem representava a virginéssia. Ela foi para as trevas exteriores porque ela não tinha a verdadeira vestimenta. Porque a vestimenta é a revelação da palavra. A verdadeira revelação, que é o pano branco como esse papel aqui, ó. Quando você recebe toda a revelação, você é o noivo te dando a vestimenta para as bodas. Porque para chegar lá, é o noivo que dá a vestimenta à noiva. E ninguém chega lá sem a vestimenta, porque o noivo está entregando aqui na terra, para chegar lá. E a vestimenta está aqui com a mensagem. Ou é a própria mensagem. Vamos dizer assim, mas claro, é a própria mensagem. Eu ia ler outra mensagem, mas que não vai dar não. Mas eu creio que deu para os irmãos entender, né? Está vendo? Então, alarido é a mensagem. Voz de arcanjo, porque eu não continuei. Voz de arcanjo é o poder de ressurreição que já está na mensagem. É como sempre eu já falei, isso aqui dá tempo ainda a falar, pelo menos isso aqui, nos dias de Lázaro e Maria e Marta ali Jesus estava mostrando esse quadro aqui para nós. Primeiro, um profeta, quer dizer, manifestou como profeta. Deus aqui manifestou como profeta. Jesus manifestou como profeta lá. Mas para ele mostrar que ele era a ressurreição e a vida, o que o próprio Deus fez? Mandou que o próprio corpo dele, que é Jesus, saísse de lá, porque Lázaro ia morrer. Então o que ele fez? Ele saiu. Saiu e Lázaro adoeceu. Mandaram atrás de Jesus, Jesus não veio. Lázaro morreu. Depois, 4 dias depois, Jesus falou: agora nós vamos lá, que Lázaro está dormindo. Vamos voltar lá, porque ele agora está dormindo. Aí os discípulos falaram: Senhor, mas se está dormindo, está bem, né? Mas Jesus falou assim: eu vou falar nas linguagens suas. Ele morreu, sabe? Ele está morto, vamos lá agora. E quando volta, por isso é a mesma coisa aqui, ó. Primeiro profeta, depois ressurreição e vida. Primeiro o homem, e depois Jesus desce do céu, com alarido. Está vendo? Por isso que ele falou assim, ó, e Jesus foi representado num homem. Porque o homem já estava esperando aqui embaixo. Jesus é o alarido. Jesus é a palavra. Então, quando ele voltou, a Marta logo já viu de longe e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele diz, ele vai ressuscitar. E aí que é importante, né? Que conhecia ele como profeta, mas não sabia que ele era a ressurreição e a vida. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Não é que tem que esperar a ressurreição da segunda ressurreição, não. Eu sou a ressurreição e a vida. E vocês notam como é que ele fez ali? Aonde ele está, é claro que ele sabia onde ele estava. Ela saiu andando, 2 mulheres andando, vivas, que representavam os vivos, andando com a própria ressurreição e a vida. Ó, aqui, a ressurreição e a vida é a palavra. Andando a encontrar com aqueles que vão ressuscitar. Quando chegar o momento, é como se chegasse aqui assim, ó. Aqui a transformação acontece e
Os outros levantam e há uma reunião e sobe todo mundo. Não é que nós vamos chamar eles, não. O poder que nos leva até eles é o mesmo poder que levanta eles e nos transforma também. Só existe um poder, esse é Deus, que faz tudo. E foi o que aconteceu lá. Quando chegou lá, tira a pedra. Ah, mas cheira mal. Mas eu não falei que eu sou a ressurreição e a vida? Pode estar cheirando mal, mas vai voltar à vida. Sabe? Pode soltar pó, mas vai ter vida. É só isso. Amém. E Deus abençoa. E Deus abençoa a todos vocês, ou a todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Valdirene agradece a Deus pelas orações por sua mãe. Ela já está em casa. Ela pede oração por seu filho Natan, que está de guarda hoje no exército. Irmão Sebastião de Moura está fazendo hoje 84 anos. Ele nasceu em 5 de junho de 1941. Vamos orar e vamos agradecer a Deus e pedir a Deus para proteger o Natan. Natan, desde de manhã, quinta-feira de manhã, ficou o dia inteiro, à noite e mais amanhã, de manhã. Vai ficar um dia e uma noite e meio-dia. Só vai amanhã, meio-dia, embora. Tá? Vamos orar, pedir a Deus para ajudar, né? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, aqui está, Senhor Deus. A irmã está dizendo, Senhor, sobre o irmão Sebastião, Pai. Meu Deus, ele completou 84 anos. Senhor, ajuda aquele homem, Pai. Meu Deus, eu creio que ele foi uma testemunha do Senhor aqui. E está sendo ainda, Senhor, porque ele ainda está aqui vivendo, Senhor. Guarda ele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, também a Valdirene, Senhor, está pedindo pelo Natan, meu Deus, que está de guarda ali no exército, Senhor. Ajuda ele, desde manhã, o dia inteiro, à noite e até amanhã, Senhor. Ajuda ele, dá ele força, Senhor, porque não é fácil ficar um dia, uma noite, mais meio-dia, Senhor. Mas que o Senhor possa dar ele força, Senhor, para ele vencer esse período, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos também pela palavra que o Senhor tem nos dado, Pai. E agora, Senhor, nós estamos de regresso, voltando para os nossos lares. Nós não sabemos o que vai acontecer, Senhor, até amanhã, nesse final de semana, mas se o Senhor nos dá vida, nós estaremos aqui no domingo novamente, Pai. Assim nós pedimos misericórdia para cada família. Ajuda cada família, cada irmão, em todos os lugares, Pai. Abençoa a vida de cada um, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dá-nos saúde também, Senhor. E dá-nos uma noite abençoada para deitar e dormir em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Um pedido eu faço a Ti, Senhor. Não nos deixe perder esse rapto, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.